Sente que foi mal? Sente que vai ter que estudar por mais um ano? E agora? Você sabe como contornar essa situação? Oiê, eu sou a Bela. E eu sou a Belão. E a gente tá aqui hoje pra poder conversar sobre esse sentimento pós-prova de não saber como foi, né, Belão? Falar um pouquinho das nossas experiências também. Mas antes, é importante que você já deixe o seu like aqui no canal e clique pra seguir o perfil pra ficar por dentro de tudo que a autoria posta. Depois que passaram as provas, a gente tem esse período até os resultados. E esse período costuma ser bastante angustiante, de bastante ansiedade, porque você não sabe o que você vai fazer ano que vem. Será que eu já devo procurar cursinho? Será que eu já devo olhar material da faculdade, comprar um jaleco pro meu curso de medicina? E aí, essa questão da angústia, ela preocupa muito, né, os estudantes em si. Exatamente. É um pouco de uma sensação de não saber o futuro, ter uma esperança em relação a esse futuro, ou não, né? Tem alguns alunos que já procuram a gente nessa altura do campeonato, falando, Belão, acho que não deu, e tá tudo bem, a gente reergue aí, levanta e vai para uma próxima. Mas é importante também pensar que esse tempo de espera também é um tempo que pode ser produtivo, né, Belão? Sim. Não sei se você se lembra, assim, desse momento de espera da sua vida, mas eu lembro que ao final do meu terceiro ano, eu tinha muito claro pra mim que talvez aquelas seriam as férias mais longas da minha vida. Porque a gente tem um período entre o Enem, né, que acontece em novembro, e o resultado que vem ali em janeiro, início de fevereiro, só que muitas vezes as faculdades só iniciam em março. Então é importante ter isso em mente para que você consiga aproveitar esse momento também de descanso. A gente sabe que é difícil de desligar, toda hora vem ali um mosquitinho te lembrar que o SISU tá chegando, que o resultado vem aí, né? Mas é importante ter essa tranquilidade de entender que o melhor foi feito e que agora cabe a você relaxar completamente. Vai por mim, provavelmente vão ser as férias mais longas da sua vida. Em algum momento você vai ter saudade desse momento. E o que você fez nessas férias longas? Nossa, amiga, eu fiz tanta coisa. Primeiro, uma coisa que eu fiz foi aproveitar pra poder tirar minha carteira de motorista. Porque eu sabia que era uma coisa demorada. Sabe aquela coisa que você não tem certeza que vai acontecer de primeira, assim? Então, eu aproveitei pra poder fazer toda a parte dali do legislativo, não? Como é que chama? Legislação. Toda a parte da legislativo. Ó o Enem na cabeça, ó. Toda a parte da legislação, eu aproveitei para ficar um tempo de qualidade com os meus pais, porque meu ensino médio tinha sido muito intenso de estudos, assim. Então, não me dei esforço para estar com minha família, com os meus amigos. Eu fiquei um mês na praia, um mês, assim, viajando, sabe? Então, eu aproveitei bastante esse momento, realmente, para conseguir dar uma certa desligada, sabe? E eu acho que foi muito importante porque depois disso, eu já entrei na faculdade, comecei a trabalhar, então foi importante esse tempo de descanso. Eu acho que o momento mais cansativo da minha vida, sem sombra de dúvidas, foi o meu terceiro ano. Então eu precisava desse repouso. E você lembra o que você arrumou nesse período? Amiga, eu devia fazer a mesma coisa que eu já fazia, né? Porque eu não tava na vibe de estudo, eu não era uma aluna focada, assim, sabe? Eu devo ter continuado curtindo, saindo, sabe, vendo meus amigos. Não sei, eu lembro que pra mim foi mais triste o fim da escola do que a angústia pelo futuro, sabe? Porque eu gostava muito da escola, eu gostava muito dos meus amigos. Então no final do terceiro ano eu tava meio arrasada com o fim daquela magia que tem ali no colégio, Sim. aquela união. Que é meio contraditória, né? Porque ao mesmo tempo que você tá naquele processo de vestibular e tem que decidir meu futuro, é uma coisa que você nunca mais vai ter, né? Eu não queria muito esse futuro, sabe? Eu queria ficar lá no meu presente. Tem como eu com tomar os meus mais umas amigos. 5 bombas aqui pra eu quero repetir 5 anos, o terceiro ano? Eu quero. Mas eu acho que a nossa realidade ela é um pouco diferente de muitos que estão tentando há alguns anos entrar em cursos muito concorridos, né? Sim. Porque a gente entrou em letras. Pois é. A gente não tem que fazer tanto esforço assim, né? Não é um curso tão concorrido. Mas a galera da medicina, ela precisa se preparar porque, por vezes, se passa por esse processo há alguns anos, né?
E aí, o desejo de ficar livre disso, eu acho que é muito maior do que o desejo de permanecer. Total. Até porque a atmosfera de cursinho, ela é muito diferente da atmosfera de um terceiro ano, né? Terceiro ano, você tá ali com uma galera que provavelmente você vivenciou muitos anos da sua vida, né? Com essas pessoas. Você tem uma atmosfera também de cuidado. A escola acaba sendo, no momento ali do ensino médio, uma extensão da família, de certa forma, né? Então, acaba que você se sente em casa. Ao passo que, quando você está fazendo um curso pré-vestibular, tem ali a dinâmica de concorrência, tem uma dinâmica de um certo ambiente hostil, dependendo do momento, né? Dependendo de onde você estuda. Então, eu acho que o ficar livre disso também é uma parte, sabe? Também é um processo. E eu creio que muitos alunos se estão angustiados nesse momento de espera em relação a isso. Tipo, nossa, será que ano que vem eu vou ter que fazer cursinho de novo? Mais uma vez, me dedicar ao cursinho. E para isso, eu tenho um comentário importante. E que vale muito relacionado a uma frase que tá muito tá muito em alta. Que é assim, um sonho custa muito caro. Mas desistir te custa um sonho. E eu acho que é uma coisa muito válida para se falar nesse momento, em que as coisas ainda estão meio incertas, sabe? Reforçar para você mesmo que se você não for tão bem assim como você esperava, desistir não é uma opção, né? Então, vai te custar talvez um ano a mais, vai ser uma coisa, né, um processo doloroso ali de se vivenciar. Ninguém ama cursinho, né, gente? Assim, nossa, eu amo cursinho, eu adoro o meu cursinho, amo estudar pra uma coisa que eu nem vou usar na minha vida. Então, não é uma coisa gostosa, mas por outro lado, é necessário. Então, ter isso em mente, já ir trabalhando isso com você pra que, no momento do resultado, se acontecer de você confirmar que não deu tão certo quanto você imaginava, aquilo dali vir como uma frustração momentânea, mas também com um projeto de ação. Então é importante já se preparar para esse mês de janeiro, né? Sabendo disso e ao mesmo tempo, gente, vivenciar esse momento, né? Às vezes a gente pensa muito no futuro e acaba se esquecendo de viver dezembro, viver janeiro propriamente. E outra coisa também que eu acho importante é a gente desvincular um pouco o fim do ano como o fim do processo de estudo. Porque eu enxergo o fim do ano como um momento, sim, estratégico para colocar pontos finais em ciclos e para começar, trazendo até uma esperança de renovação, um próximo ciclo. Mas no caso de vocês vestibulandos, esse processo, ele não vai coincidir com o final do ano. Tem gente que vai se tornar ali 100% proficiente, preparado para uma prova, às vezes em agosto, às vezes em outubro, às vezes no próximo fevereiro, depois no próximo novembro. Então, não é uma coisa que vai coincidir com o fim do ano letivo, entende? Cada um tem um processo, uma jornada. Tem gente que demora 10 meses, tem gente que demora 3 anos, 4 anos, 5 anos. E é normal, diz muito também sobre a base, sabe? A educação que você recebeu, o seu nível também de amadurecimento, não só em relação a conhecimento em si, mas até de formação do cérebro humano em si. A gente sabe que a gente continua se desenvolvendo até mais ou menos ali 20 anos de idade. Então, é um processo que não vai ter ponto final definido por você. Eu quero que vá até dezembro, eu quero passar em janeiro. Não é assim que funciona. Então, saber que a gente não tem muito esse controle e aceitar isso é menos dolorido. Dentro da nossa racionalidade, a gente acaba estabelecendo momentos específicos, né, para poder cumprir as nossas metas. Então, eu lembro que quando eu tava ali com os meus 18 anos, eu tinha um futuro totalmente planejado na minha cabeça. Eu pensava assim, eu vou entrar na faculdade com 18, com 22 eu vou ter formada, aí até os meus 25 eu pretendo estar super, né, incrível na minha carreira, com 25 anos assumir o auge da minha carreira, e, gente, isso até pra vida pessoal. Eu acho que eu já até te contei isso, que assim, eu tinha um planejamento de com quantos anos eu queria casar, com quantos anos eu queria ter filho, e na época, gente, assim, eu não tava nem com meu namorado, que atualmente é meu noivo, sabe? Assim, então, às vezes a gente acaba estabelecendo metas e colocando prazos pra essas metas, que até podem ser prazos possíveis. De fato, com 22 anos eu tava formada, com 25 eu trabalhava numa escola grande em Belo Horizonte. Mas assim, e se não acontecesse, sabe? Assim, o peso da frustração que isso traria. E ao mesmo tempo também a gente pode estabelecer, pode pensar, né? Pode idealizar isso, mas não fazer com que isso seja uma camisa de força, né? Principalmente porque no meu caso, era uma coisa relativamente mais fácil, porque o curso que eu queria passar era mais fácil, né?
Então, se você, por exemplo, quer fazer medicina, não se planeje com esse tanto de rigor, sabe? Assim, até os meus 26 eu quero estar especialista na minha área. Não, gente, a gente sabe que, inclusive, a questão salarial, médico hoje em dia no Brasil demora muito a ganhar grana. Não é uma coisa assim, do dia pra noite você vai se formar e ser um médico super bem sucedido. Então, pensar que as coisas tomam tempo, né? Parar de ter essa visão muito idealizadora de idade, de momentos em que aquelas coisas vão acontecer e tentar aceitar o processo com um pouco mais de organicidade, né, de naturalidade, deixar o seu corpo também ir se adaptando às fases que você tá. Então, é isso, ter esse cuidado também de entender que as coisas vão acontecer no tempo que elas precisam acontecer e não no tempo que você idealizou. E nessa lógica também a gente tem que tomar cuidado com algumas comparações, porque vai ter gente que vai passar e vai ter gente que não vai passar. Isso não diz respeito à sua qualidade, à qualidade de quem vai passar ou não vai passar em si, entende? Entender que esse processo é individual e as realidades são completamente diferentes, então não dá pra gente colocar elas no mesmo plano comparativo, também é fundamental nessa etapa, porque a gente fica meio mal, né? Assim, nossa, todo mundo passando, todo mundo na faculdade, vou ficar aqui sobrando. E não é assim, não tem que ser assim. A partir do momento que a gente começa a racionalizar, a gente percebe que esse sentimento, ele não faz sentido. E é muito importante a gente reforçar sempre isso na nossa cabeça mesmo, sabe? Reforçar pra gente não ser tomado por esse sentimento impostor. Sim, com certeza. Uma vez uma aluna falou comigo uma coisa que eu guardei e eu achei tão maduro da parte dela. Era um período como esse, né? Era um período, assim, de Enem, né? A gente tava um pouco tempo ali antes do Enem, agora a gente já passou, mas era pouco tempo antes do Enem. E essa aluna virou pra mim e falou assim, Bela, eu tô muito tranquila, porque eu sei que vai acontecer de duas uma, ou eu vou passar ou eu não vou. E aquela clareza dela me trouxe tanta paz, eu senti tanta paz por ela, porque ali ela aceitou que, assim, é natural que ela não passe, né? Era natural que ela não passasse. Ela tava no primeiro ano ainda, né? De vestibular, assim. Então, naturalizar esse processo de realmente só existem duas possibilidades e eu tenho que estar preparado para lidar com elas. É lógico que chateia se não der certo, é lógico que te traz muita alegria se der certo, né? Mas saber lidar com esses nãos e entendê-los ali dentro da dinâmica da vida faz parte, né? O vestibular é só um dos momentos em que isso vai acontecer. Ao longo da vida, várias outras vezes isso vai acontecer. De formas mais ou menos frustrantes, mas vai acontecer. Então, estejam tranquilos nesse momento aí, entre prova e resultado, né? Fiquem calmos, serenos dentro da possibilidade de que vocês fizeram tudo o que estava ao alcance. Bela, mas eu não fiz tanto assim, né? Esse ano eu não estudei tanto, então eu tô sentindo o peso de não ter estudado. Acolha esse peso e faça ano que vem um ano diferente, né? Então, é isso. O que tá a seu alcance fazer? O que você pode mudar, né, com o tempo? Acho que vai um pouco disso, né? Dessa tranquilidade de racionalizar e de entender que sempre existem ali duas saídas. Se você tá passando por essa fase, comenta aqui embaixo como tá seu coraçãozinho. E já aproveita e siga o nosso canal, ative o sininho para ser notificado sempre que houver um vídeo novo. Exatamente, pessoal. É isso então, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Até!